Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu queria, desde já, agradecer o convite aí do pessoal, os líderes aí da igreja, o pastor André, os irmãos presbíteros. É com muito prazer que a gente, mais uma vez, vamos estudar a palavra do Senhor juntos aí. Bom, uma pequena meditação que eu gostaria de trazer para vocês essa manhã no livro de Esdras, lá no Antigo Testamento. Um livro muito bacana, eu gosto muito desse livro, porque não só pela historicidade do livro, mas também porque nos traz muitas questões significativas para as nossas vidas hoje. É um livro muito contemporâneo dos nossos dias, os dias que a gente tem vivido aí ultimamente, né? Não sei você, não sei como você tem vivido aí nesse momento de pandemia, mas para você que está recluso, né? Para você que está em casa, como é o meu caso, por exemplo, né? Ah, por lecionarmos na escola Ágape, a gente tem ficado em casa esse tempo todo, fazendo aulas online, videoaulas, né? Aulas gravadas, e tem sido assim um momento de se pensar muito em relação a tudo na vida, né? Até porque a gente tem um certo tempo para se fazer isso. Enfim, gostaria, antes de nós lermos o texto, também mandar um abração para o pastor André, que está fazendo aniversário. Deus abençoe muito sua vida. Espero que tanto você quanto a Ana Paula estejam sendo muitíssimo abençoados aí nesses dias. Bom, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Esdras, capítulo de número 9. Gostaria de ler o texto para vocês bem rapidamente, para que então possamos ter algumas considerações bacanas sobre o mesmo, né? Bom, diz assim, capítulo 9. Eu não vou ler o capítulo todo para a gente ter um tempinho aí para nós estudarmos um pouco mais e meditarmos um pouco mais e não perdemos tanto tempo lendo, tá bom? Eu vou ler ali desde o versículo de número 7, tá? Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Bom, eu vou dar uma pausa aqui só para explicar o que Esdras tem falado aqui no capítulo 9. Qual é a preocupação de Esdras também em relação àquilo que eles têm vivido. Bom, não sei se você sabe, mas ah, o rei da Pérsia, né, o rei persa, né, o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele promulgou no primeiro ano de mandato do reinado dele um decreto pelo qual os judeus que haviam sido exilados, que haviam sido levados, né, escravos para a Babilônia, esses judeus pudessem ficar livres de sua escravidão, de sua servidão, né, ao reino babilônico e pudessem então regressar a Jerusalém para poderem viver as vidas deles, né? Viver da forma como eles viviam anteriormente, adorando um único Deus, tendo o seu território, tendo os seus lugares de plantio, tendo os seus lugares onde eles pudessem, então, viver da maneira deles, né? Então,
houve-se esse decreto do rei Ciro, e a volta desses judeus ela veio acontecendo não de uma única forma ou de uma única vez, ela veio acontecendo em determinados momentos. Houveram 3 momentos em que essa volta do povo aconteceu. E são 3 momentos importantes. É o momento em que uma parte do povo é enviada junto com Zorobabel, né? Esse tinha a incumbência de restaurar o culto, né? De restaurar o templo, restaurar a casa do Senhor que havia sido revirada. Houve-se então um momento em que Neemias voltou com uma parte desse povo judeu, né, para restaurar os muros da cidade de Jerusalém, para restaurar todas as fortificações da cidade. Ele encontrou problemas, assim como Zorobabel também encontrou muitos problemas ali. E agora, o momento em que Esdras retorna então para o seu povo, diante também de um decreto do rei Artaxerxes, né, que envia Esdras de volta a Jerusalém. Ele está ali no capítulo de número 7. E Esdras, então, se encontra nesse contexto, né, e por isso, aqui no capítulo 9, ele começa, então, dizendo, e a intenção dele em dizer, agradecer, né, não dizer, mas agradecer a Deus pela misericórdia e pela graça de Deus que permitiu que o povo pudesse voltar à sua normalidade de vida, né? E Esdras, nesse agradecimento, ele não deixa de se lembrar que tudo aquilo que aconteceu e tem acontecido e veio a acontecer com o povo judeu, com o povo israelita, foi por causa da transgressão do povo, né? E essa transgressão gerou toda aquela impaciência da servidão do povo na Babilônia. E é muito interessante, eu gosto muito de Esdras, porque a incumbência que Esdras tem é de levar ao povo, mais uma vez, a palavra de Deus como instrumento de instrução, como instrumento de indicação a um caminho correto. E Esdras faz exatamente isso quando ele chega. Ele encontra dificuldades também, mas ao mesmo tempo que ele encontra essas dificuldades, a sua oração e a sua intenção, a sua busca, a sua luta é fazer com que o povo, fazer com que, mais uma vez, no coração e na mente do povo, as palavras de Deus, das leis antigas de Moisés, pudessem, mais uma vez, serem a ferramenta que viria a reger o povo, né? Que viria a dar instrução ao povo israelita mais uma vez. E aí a gente chega nesse ponto aqui em que ele está orando a Deus, confessando os seus pecados, confessando as suas transgressões, e aí ele se coloca de uma maneira muito interessante, ele se coloca como um representante mesmo do povo. Ele diz que ele fazia parte também de todo aquele arraial ali, de toda aquela situação onde o povo fora pego em pecado. E ele também não era santo, mas ele também era um dos que precisava da misericórdia e da graça do Senhor. E eu me encontro nesse ponto também como Esdras, como representante do povo de Deus, que também, que também tem uma natureza manchada pelo pecado, mas que o tempo todo necessita de reconhecer isso e, ao mesmo tempo, voltar os olhos para a palavra do Senhor. É isso que Esdras faz nesse primeiro momento aqui no capítulo de número 9. Ele faz uma recordação daquilo que o povo viveu, para que o povo viveu não viesse mais a acontecer. E é exatamente isso que deve acontecer quando nós reconhecemos um erro nosso. É reconhecendo e também caminhando para que ele não possa vir a acontecer de novo. Aqui no capítulo de número 9, versículo 10, a gente continua com a nossa leitura. Ele fala assim: Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: A terra em que entrais para a possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na corrupção a encheram de uma extremidade à outra,
Por isso não dareis às vossas filhas a seus filhos, e às suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações. Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Bom, há uma confissão aqui de Esdras. Eu não quero entrar no detalhe da confissão, mas a verdade é que haveriam ali, diante da volta do povo, pessoas que se envolveram com outras pessoas de outras nações, de outras tribos, né? E a consumação desse ato gerou muita polêmica naquela época, porque eles estavam se misturando com outros povos. E não era exatamente esse o objetivo de Esdras, mas ele encontra-se então nessa situação e acaba na intenção de trazer o povo mais uma vez à vista desse pecado, fazendo com que o povo também se arrependesse dos seus pecados. Até porque eles estavam voltando de uma situação em que a escravidão fora resultado da transgressão do povo, né? Então Esdras está preocupado com o povo. E a intenção de Esdras é fazer com que o povo volte mais uma vez os olhos às Escrituras. Nós vivemos um momento bem delicado, um momento em que as pessoas fazem promessas, um momento em que as pessoas pedem perdão a Deus, um momento em que as pessoas estão ofuscadas por causa das notícias variadas que a gente tem, e a gente não sabe o que vai acontecer ao findar disso tudo e quando que isso tudo vai acabar. Mas a verdade é uma só. No nosso coração, nós precisamos ter a certeza de Esdras. A gente precisa ter o compromisso de Esdras com aquele que nos chamou, porque o nosso compromisso é com ele. Nós temos uma dificuldade hoje, talvez, de estarmos em casa e já não mais frequentarmos a igreja, como era dantes, já não mais estarmos juntos com o povo de Deus reunido ali. Mas não se esqueça, irmão, que essa restauração que aconteceu naqueles dias no templo é a restauração que Esdras, a restauração que Esdras busca aqui no capítulo 9 é uma restauração interior, é uma restauração que acontece dentro de nós, é onde nós, machucados por alguma coisa, questionando alguma coisa por conta de dúvidas a respeito do nosso futuro, nós então voltamos os nossos olhos para o Senhor. É lógico que nós não podemos tomar o coronavírus como um erro, um pecado específico nosso, da nossa nação, até porque isso surge surge a âmbito mundial. Mas a verdade é que nós temos um tempo em que nós estamos cheios de dúvidas e ao mesmo tempo que a nossa dúvida transcorre sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, nós precisamos voltar os olhos para aquele que tem resposta para tudo, voltar os nossos olhos para aquele que não imputa em nós, como o próprio Esdras falou aqui, aquilo que nós merecíamos. E nós tratamos então um momento que nós vivemos como se fosse um momento de grande dificuldade, de grande impaciência, de grande turbulência, né? E nos esquecemos daquilo que fizemos anteriormente e a graça do Senhor nos alcançou. Não será diferente nesse momento. A graça do Senhor nos alcança de diversas maneiras e nos traz diversas experiências e diversas no sentido de reconhecermos aquilo que Ele faz. O Senhor esclarece para nós que mesmo no momento em que vivemos,
nós podemos ter um relacionamento profundo com Ele. É o que Esdras enfrentou e é o que nós temos enfrentado hoje, né? Muitas coisas têm acontecido e nós precisamos ser como esse rapaz aqui, que se prontificou a voltar para sua terra, se prontificou a estar em casa, e na sua casa ele se prontificou em adorar o seu Deus, observando nas Escrituras o caminho correto que ele haveria de seguir. E ao mesmo tempo que ele fez isso, ele se prontificou a auxiliar outros. Ele se prontificou a dizer para outros de dentro da sua casa: nós precisamos servir ao Senhor da maneira correta. As nossas atitudes precisam ser revistas. Se há pecados encobertos, se há pecados acontecendo e a gente não faz nem ideia de que são pecados, então é necessário que nós, que estamos com a vista ampla, amplificada, aberta para essas questões, nós possamos indicar a outros também um caminho sobremodo excelente. Esdras reconheceu no Senhor e reconheceu na palavra do Senhor a maneira correta de se andar nos seus dias, a maneira correta de se portar no seu tempo. Nós devemos fazer isso hoje também, não importando a condição em que estamos, se estamos em casa ou se temos de sair de casa no meio dessa louca pandemia. Se estamos em casa, trabalhemos com os de casa a palavra do Senhor, trabalhemos com os de casa a maneira correta de se servir a Deus. E se estamos fora de casa também, sirvamos a Deus da maneira correta para agradarmos aquele que nos tem visto como filhos, nos adotou como filhos, né? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra sirva como... Essa palavra não, mas que esse personagem bíblico sirva como exemplo para nós hoje de integridade, né? De gratidão ao Senhor e de uma vida íntegra e reta que se prontifica a reconhecer o seu erro e a mudar aquilo que tem vivido. Deus abençoe sua vida. Desculpa se ficou um pouquinho grande aí o vídeo, mas eu espero que vocês tenham um ótimo domingo e uma boa semana aí pela frente. Deus abençoe.